Bom dia, tudo bem com vocês? Que bom! Então, olha, nós vamos falar um pouco mais sobre o solo. Eu fiz esse texto aqui com algumas informações que vocês não têm no livro, então prestem bastante atenção. A formação do solo. O solo é formado por diferentes tipos de rocha. Com o passar do tempo, essas rochas são fragmentadas. O que é fragmentadas? Quebradas. E o que quebram essas rochas? O vento, a chuva, as mudanças de temperatura e também as raízes das plantas. De tanto acontecer, de ter vento, chuva, mudanças na temperatura, o que acontece? Essas rochas vão se quebrando. Os fragmentos, ou seja, os pedaços dessas rochas, quando ficam bem pequenos, são chamados de partículas. E essas partículas aqui, formam a areia e a argila, que são ricas em sais minerais. Então, elas se juntam ao ar, à água, aos restos de animais e vegetais que foram decompostos, ou seja, apodreceram, e formam o solo. Sim, sabe os animais que morrem nas florestas? Aquelas plantas que com o tempo elas vão secando e ficam lá? Elas apodrecem e quando isso acontece, ajuda a formar o solo. Esse processo não é rápido. É preciso passar muitos anos para o solo se formar. Debaixo do solo está uma camada chamada subsolo, que é uma camada formada por rochas. Só que esse subsolo ele é duro, então a gente não consegue furar ele com facilidade não, certo? O solo é muito importante para os seres vivos, pois nele crescem algumas plantas que lá fixam suas raízes e dele retiram seu alimento. Além disso, muitos animais vivem e constroem seus abrigos sobre o solo e no interior dele. Aqui a gente está vendo a formiga, alguns micróbios aqui, algumas larvas, minhocas. Todos esses animaizinhos aqui, eles vivem debaixo da terra. E tem também as raízes das plantas. Isso tudo aqui, gente, usa o solo como se fosse a casa deles. É muito importante o solo para eles, porque as plantas fixam as raízes e os animais têm o solo como se fosse a casa deles. Observe o esquema abaixo. Tá vendo essa parte aqui mais escura? Número 1, essa parte escura é a camada formada pela mistura de grãos e restos de seres vivos, que são chamados, esses grãos, essa mistura de grãos e restos de seres vivos, são chamados de humus. E quando o solo tem bastante humus, é um solo fértil. Essa parte aqui, a número 2, tá vendo? É a camada com grãos de rocha, mas sem humus. Quanto mais a terra tem humus, mais escura ela é. Por isso que eles falam que aqui em Goiás a terra é roxa, terra vermelha, ou seja, é uma terra boa para plantar porque tem bastante humus e é um solo fértil. 3. Essa camada aqui é uma camada com grandes pedaços de rocha. Já não dá mais para aproveitar a terra. A terra não tem tanta qualidade. Mas abaixo da camada 3 tem essa 4 aqui, que é a camada de rochas impermeáveis, ou seja, não passa água, a gente não consegue quebrá-la com facilidade. Então, as principais são essas 4 camadas aqui.
A classificação dos solos. De acordo com o tamanho, as partículas do solo são chamadas de areia, argila ou silt. Areia são as maiores partículas do solo, que podem ser vistas a olho nu. Quando a gente vai na praia, que a gente pega um pouco de areia, ou às vezes a areia prega na gente, na mão, no corpo, a gente consegue ver a areia. Já a argila são menores partículas do solo. Elas só podem ser vistas com o microscópio. O silt é uma partícula de tamanho intermediário, ou seja, está entre a areia e a argila. A areia, humus, argila e calcário são alguns dos componentes do solo. Com base na quantidade desses componentes, podemos classificar o solo em diferentes tipos. Ou seja, pessoal, se o solo tem mais areia, ele é classificado como solo arenoso. Se ele é um solo muito fértil, que contém mais humus do que outros tipos de componentes, ele é um solo umífero. Se ele contém uma quantidade maior de argila, o que é argila mesmo? Barro. Ele é um solo argiloso. Sabe aquele nos filmes ou nas propagandas, quando a gente vê o carro patinando no barro? É porque é um solo argiloso. Tem muito barro nele. O solo calcário, ele é rico em carbono de cálcio. Esse carbono de cálcio aqui, ele é utilizado na fabricação de cal, cimento, gesso e essas coisas utilizadas nas construções. Então, como que a gente classifica o solo? De acordo com a quantidade de coisa que tem nele. Se tiver mais areia, arenoso. Se tiver bastante humus, ele é um solo umífero. Se tiver uma quantidade maior de argila do que de areia ou de humus, ele é argiloso. E assim por diante. Características do solo. Coloquei aqui uma foto de um campo cultivado. O solo umífero retém a água das chuvas e contém minerais necessários ao desenvolvimento das plantas. É um solo úmido e muito fértil, ideal para o plantio. Porém, em campos cultivados, o humus e a fertilidade do solo diminuem a cada colheita. Por isso que é necessário, pessoal, o agricultor colocar adubo químico ou natural na terra, porque com o passar do tempo, quanto mais vai plantando na terra, mais a terra vai sugando os componentes do solo. Aí é necessário o agricultor fazer uma adubação para recuperar o solo. Aqui nós temos uma imagem de floresta tropical. Também é terra escura. É comum encontrar solos que são uma mistura de arenosos, argilosos, calcários ou umíferos. As florestas são exemplos dessa mistura de solo. Como eu disse no slide anterior, um solo, ele não é classificado porque ele só tem aquele componente, não. Por exemplo, o solo arenoso, ele não chama solo arenoso porque ele só tem areia, não. Ele tem uma quantidade maior de areia, mas ele pode ter misturado nessa areia, por exemplo, humus ou calcário, mas o que tem mais é que dá nome ao solo. Entenderam? Se tem mais argila do que areia, é solo argiloso. Se tem mais areia do que humus, solo arenoso. E assim. Aqui nós temos a foto de um manguezal. É um tipo de solo argiloso, ou seja, o que predomina nele é a quantidade de argila.
O solo argiloso é pouco permeável, isto é, ele não deixa a água das chuvas escoar com facilidade e fica encharcado. Escoar, gente, é como se ela fosse enxugada. Ele não, por exemplo, se você joga água numa areia, ela chupa a água rapidinho. O solo argiloso não. Ele não aceita a água ser sugada para dentro. Ela é sugada, porém bem menos. Então, se você pisar naquilo, vai estar sempre molhado, como se fosse um barro molhado. A praia é um exemplo de solo arenoso. O solo arenoso e o calcário são permeáveis, isto é, deixam a água passar com mais facilidade e secam logo.